Olá, eu sou Matheus Tarja, gestor do Neonavita Seleção, e eu vou comentar com vocês o desempenho da carteira nesse mês de maio, onde um fundo teve uma valorização de 9,23% contra uma alta da bolsa de 8,57%. A bolsa continuou recuperando em maio, né, assim como tinha feito em abril, da forte queda que tinha apresentado em março. E o que nós pudemos ver é que no mercado internacional o processo de reabertura das economias tem sido o principal ponto de atenção dos investidores, assim como uma potencial vacina contra o Covid-19. Do lado negativo, no mercado internacional, tem a tensão entre os Estados Unidos e China, que voltou a crescer, com críticas ao controle da China sobre a pandemia no começo dela, né? E também com o Congresso da China aprovando leis de segurança nacional em Hong Kong. A partir de junho, as eleições americanas, que ocorrerão em novembro desse ano, devem começar a ganhar relevância e impactar mais o mercado. No mercado doméstico, o Banco Central reduziu a Selic em 0,75% para 3% ao ano e sinalizou cortes adicionais em junho, principalmente devido à desaceleração econômica e pela expectativa de inflação bem abaixo da meta que nós deveremos ter esse ano. O PIB do primeiro trimestre já mostrou os primeiros impactos da pandemia, apesar da paralisação da economia ter começado no final do trimestre, né, em 15 de março, a gente já percebeu uma queda de 1,5% contra o trimestre anterior. E agora que nós devemos ter um impacto mais forte ainda no segundo tri, né, quando praticamente toda a economia ficou parada durante os 3 meses. O Brasil se tornou o segundo país com mais casos de Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, mas são os países maiores também, né? Mas nós já começamos a ver alguns estados e cidades a adotar planos de reabertura, como São Paulo, que vai flexibilizar a quarentena a partir de 1º de junho. No universo político, o mês foi agitado novamente, né? Com a segunda substituição do ministro da Saúde em menos de um mês, e a deterioração das relações institucionais entre o Poder Executivo e o Judiciário e também entre o governo federal e os governos estaduais. A investigação referente às denúncias do ex-ministro Moro contra o presidente Bolsonaro ainda estão em andamento. Com relação à carteira, nós começamos a montar uma posição nova, uma posição in natura, e para tanto a gente reduziu um pouco as posições, especialmente em Klabin e Apvida, e um pouco nos outros papéis também. As maiores posições da carteira no final de maio eram B3, Equatorial, Magazine Luiza, Rumo, Klabin e Apvida. Com relação à atribuição de performance, isto é, os papéis que mais contribuíram para o desempenho do fundo nesse mês, nós tivemos Magazine Luiza, seguidas de B3, Rumo, Klabin, Equatorial e Localiza. E do lado negativo, a gente teve um impacto pequeno, né? Mas negativo de Arezzo e Lynx, devolvendo um pouco o forte desempenho do outro mês. Dos 15 papéis da carteira, 13 publicaram os resultados agora em maio, com referência ao primeiro trimestre, e o que nós pudemos observar foi o seguinte: o varejo sofreu mais, né, com o fechamento das lojas no final do trimestre, mas mesmo assim a gente conseguiu ver várias das empresas como Arezzo, Vivara e Magazine Luiza tendo agilidade para direcionar a parte das vendas para os canais eletrônicos e foram capazes de reduzir bastante a queda. E no caso da Magazine Luiza, foi até um caso interessante em que ela teve um crescimento de receita mesmo com o fechamento das lojas. Tendo um canal eletrônico muito forte, né, um marketplace, ela conseguiu ter um crescimento de receita líquida de 21%, né, sobre o ano passado. O EBITDA teve uma queda de 29%, mas o que chamou a atenção mesmo foi a sinalização de que as vendas online elas estão continuando muito forte, tanto em abril e em maio, com um crescimento de cerca de 130%, e até chegando a bater a quase 200% aí no mês de maio, até o dia em que foi publicado o resultado. Mas tirando o caso de Magazine Luiza, que foi até uma exceção, as outras varejistas conseguiram atenuar a queda, né? Ativando mais o comércio eletrônico. No caso da B3, que é uma das outras ações que a gente tem na carteira, uma posição grande, o resultado do trimestre também foi muito forte, porque a volatilidade que tivemos no mercado provocou grande volume, né, sendo negociado na bolsa.
Então a gente teve um crescimento de receita de quase 40%, crescimento de EBITDA de quase 60%, um pouquinho mais até, graças ao forte volume que foi negociado, e a alavancagem operacional da empresa foi muito grande, né? Ela tinha uma margem EBITDA de 70% e bateu um nível de 82,5% com esse volume tão maior aí que foi negociado na bolsa. Outra empresa que teve um destaque positivo foi Klabin, que ela tem uma exposição ao dólar, né? Então com a alta do dólar aí ela conseguiu ter um crescimento de receita, mas fora isso, ela tem uma exposição grande ao mercado de papelão do lado aqui no Brasil, que tem uma correlação grande, né, com venda de alimentos, então foi um setor que sofreu muito pouco e no final a empresa conseguiu apresentar um crescimento de EBITDA nesse trimestre. O resultado do segundo trimestre é que vai ser o mais crítico aí para as empresas, né? Onde a gente vai ver a quarentena perdurou por quase todo o período, então a gente vai ver um impacto aí mais forte, tirando algumas empresas que conseguiram flexibilizar vendas aí para os canais eletrônicos, o varejo deve sofrer. Eu acho que poucas empresas da nossa carteira vão sofrer, devem continuar aí com essa estratégia de direcionamento de vendas para os canais eletrônicos, devem atenuar muito a queda de vendas, queda de volume, mas temos outras empresas, como por exemplo a Duratex, a Equatorial, a Natura, que estão mais expostas ao consumo e devem apresentar um segundo trimestre mais fraco, mas isso já está mais do que refletido aí no preço das ações, com a forte queda que teve antecipada, né, no mês de março. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês e até o próximo mês aí com boas notícias para vocês sobre a bolsa, que eu acredito que o fluxo ainda vai continuar positivo aí.